pessoal, obrigado aí pela presença. Então, hoje a gente inicia uma, uma sessão, né, de 3 lives, que a gente vai trazer três empreendedores, né, que estão aí no mercado da tecnologia, né, para conversar um pouco sobre os ecossistemas de inovação que existem hoje. Né? Então, a gente vai trazer, no dia de hoje, né, a gente tem a Elisa, a gente vai trazer a OpenMay e a Nimble, né, são as três startups que a gente vai trazer, e é muito para a gente entender o processo que empreendedores, empresários, né, acabaram trilhando aí e percorrendo para chegar até onde eles chegaram. Então, hoje eu estou com a Luísa, né, a Luísa, ela é uma das sócias do aplicativo Elisa, né, uma das sócias fundadoras, e que já participou de vários programas, né, de aceleração de startups e tem bastante experiência nesse ecossistema. Então, para você, né, que de repente quer aqui de paraquedas e está querendo entender um pouco mais, é isso, né? A gente quer trazer aqui um conteúdo bacana, um conteúdo prático para que você entenda um pouco mais, né, desse mundo, caso você queira investir numa startup, ou você esteja querendo abrir uma, ou realmente só esteja curioso para entender um pouco mais desse mundo, né? Então, esse conteúdo é para você. Então, obrigado, né, pela audiência. E vamos lá, Luísa. Primeiro, né, se apresente e nos conta um pouco sobre a Elisa. Isso, indo direto ao ponto, né? E falando rapidamente sobre a Elisa, ela é um marketing de bolso, em formato de aplicativo, que atende pequenas e médias empresas, tendo assim como meta, como solução, trazer o gerenciamento do marketing digital dessas empresas, né? Então, a gente fala, né, que a gente economiza 90% do tempo investido no marketing da empresa desses pequenos e médios empreendedores, né? Desde a rede social dele até o marketing offline, né? Como flyers, cartão de visita e tal. A gente tenta dar esse suporte ali automatizado, inteligente e personalizado para esses pequenos e médios empreendedores. Legal. E, claro, né, a gente já conversou um pouco antes, eu conheço aí a trajetória do app da Elisa, né? Mas eu queria que você nos contasse um pouco, né, essa trajetória né, dos programas de aceleração de startup que vocês acabaram entrando, por que vocês entraram, né? E os ganhos, né? Como que a Elisa entrou, né, nos programas e como vocês acabaram hoje, né, saindo, quais foram os aprendizados? Uhum. A Elisa, eu inscrevi ela em 3 programas agora no ano de 2021. Esses 3 programas foram a Hot Milk, da PUC Paraná, aqui em Curitiba. Teve do Inovativa Brasil também. E a do Founder Institute Rio Grande do Sul. Cada uma eu notei que tem uma entrega diferente, né, de incubação, ali, de aceleração. Indo por partes, né, Léo? O caso da Hot Milk, por exemplo, que é aqui da PUC, eu vejo que eles são muito focados em desenvolver ali a empresa. Eles têm muito foco na empresa e como que ela pode crescer, ir atrás de investidores. O networking é sensacional, várias mentorias boas, assim, realmente enriquece o conteúdo da empresa, né? O do Inovativa Brasil, ele também tem essa pegada, só que ele busca mais empresas que estão começando, né? Então, se você tem uma ideia que ainda está um pouco abstrata na tua cabeça, ou se você ainda está bem naquele início de empresa, o Inovativa é ideal, assim, porque ele dá bem aqueles baby steps, assim, ele vai realmente te guiando, te pega pela mão e vai te guiando nesse processo para você amadurecer tua ideia. Então, é muito interessante. Já a Founder, a pegada deles é desenvolver o seu lado empreendedor. Você inscreve a sua empresa, né, a sua ideia, mas o foco é muito em você como pessoa, como empreendedora, né? Então, já é uma dinâmica um pouco diferente, mas super rica, né? Agora, falando um pouco em como a Elisa entrou nesses programas, a gente estava num processo de segundo MVP, a gente estava ali finalizando um novo teste, e a gente já estava indo para a parte assim, tipo, olha, estamos finalizando, queremos já lançar no mercado, né? Então,
nesse ponto, o networking dos 3 programas, né, esse contato com pessoas, com empreendedores, com até nosso público-alvo, assim, foi sensacional. O pessoal realmente absorveu bem ali a ideia da Elisa, validou de novo o nosso modelo ali, gostaram do que a gente foi. Então, assim, para a gente foi um respiro, né? Tipo, nossa, então a gente está indo pro lado certo, estamos fazendo direitinho, né? Então, valeu muito a pena nesse sentido de botar a Elisa para fora, né? Porque até então a gente estava na nossa bolha. Tava tudo lindo e perfeito. A partir do momento que a gente começou a interagir com outras pessoas, eu comecei a apresentar a Elisa, comecei a fazer pitches, aí a gente já vê o burburinho, né? A gente já começa a escutar outras pessoas falando da Elisa e você, caramba, como é incrível, né? As pessoas vão trocando de ideia ali, vão espalhando e toma outras proporções, né? Então, foi, assim, sensacional. Eu ainda estou, inclusive, né, no da Hot Milk, ainda não finalizou. E estamos aí, né, comparecendo, Legal. as mentorias e tudo mais. Você falou de pitch, falou de mentoria, né? Acho que para quem nunca vivenciou, para quem está muito distante desse mundo, né? Me explica um pouco, né? Assim, como é que se dá a entrada num programa desse? O que acontece dentro desse programa, sabe? Uhum. Então, para as pessoas entenderem um pouco mais, né? Sim, o processo de inscrição geralmente é um questionário mesmo, que você vai colocando ali alguns dados sobre a sua empresa, né? Eles não têm qualquer pretensão de, tipo, nossa, você tem que ter SWOT, você tem que ter, tipo... Não, você pode ter só a sua ideia. Tendo a sua ideia já está válido. Você consegue se inscrever no programa, preencher alguns dados básicos, assim, e dentro dele, aí você recebe, tipo, um diagnóstico para ver qual a maturidade do seu projeto, da sua empresa, para então eles te direcionarem para um caminho mais dentro daquilo que você precisa, né? Então, mas eles direcionam para esses mentores específicos, né? Mas, de qualquer forma, tem dinâmicas em grupo, né? Tem mentorias em grupo, tem workshops em grupo, que daí vem um mentor mesmo que faz uma palestra, ele explica determinado assunto para que você entenda, e você também acaba trocando experiências com as outras pessoas que estão participando do programa, né? Então, essa é outra troca super riquíssima, que é conhecer pessoas que estão ali no mesmo patamar que você, tipo, quais são os desafios dela, se você teve esse mesmo desafio e conseguiu resolver, você pode ajudar essa pessoa, né? Tipo, olha, tenta fazer dessa forma, né? Porque apesar de ser os mentores, né, que são ótimos também, é importante essa troca de experiência entre quem está participando, né? Que Uhum. às vezes ajuda bastante também. Tá, legal. Você falou do SWOT, né? Para quem não sabe, SWOT é uma matriz, né? Uma análise de forças e fraquezas, é uma coisa um pouco mais técnica, né? Então, é nesse sentido. Até abordando esse tema, né, Luísa? Uhum. Você, os empreendedores que entraram junto ali, né? Que participaram dos programas, qual o nível de experiência? A pessoa tem que ser muito experiente, tem que entender de tecnologia, né? Ou, por exemplo, para quem está entrando agora, né? Eu tive uma ideia, gostaria de ver, né? Qual seria a sua dica, né? Qual o programa que você indicaria pelos que você já passou, né? E você comenta um pouco disso, né? Porque você tem muita experiência, entender muito de tecnologia ou não? Então, na verdade, assim, os 3 programas ali que eu tive experiência, no início você não precisa ter conhecimento algum, assim, né? Eu acho que, assim, o inovativo é o que mais explora essa pessoa iniciante, no sentido de educar ela, realmente, né? Passo a passo. Mas tanto o Hot Milk quanto o Founder, eu senti, assim, que tinha colegas que também entraram com uma ideia abstrata, assim, algo, né? E não tinha tanta experiência para entender de tecnologia, de marketing, de assuntos mais técnicos, e conseguiram levar isso de uma forma rica ao longo do programa, porque ele consegue absorvendo as informações que são passadas nas mentorias, nas palestras, as conversas com os mentores também servem para dar um diagnóstico ali de como que a pessoa consegue então ganhar essa experiência. Ela consegue também contato com pessoas que podem ajudar ela nesse setor, né? Então, por exemplo, você precisa de alguém de tecnologia, muitas vezes um mentor vai te direcionar a algum colaborador que vai conseguir te ajudar nessa sua deficiência, digamos assim, né? Então, Uhum. eu digo assim,
entra cru, sabe? Não vai ter problema algum, tipo, vai dar super boa. Você, inclusive, eu acho que aproveitar ainda mais o que o programa tem para oferecer, porque você já não vem viciado com alguns conhecimentos, né? Às vezes isso acontece, né, Léo? A gente chega, assim, já com a cabeça meio feita sobre determinado assunto e acaba, tipo, sendo um pouco difícil mudar de ideia, né? E às vezes quando você entra cru, assim, sem saber de nada, você absorve informações, assim, de uma forma muito mais fácil, que realmente te ajuda de uma forma excelente ali para formatar o projeto. Legal. E você falou bastante do networking, né, e das coisas que acontecem lá dentro. Então, assim, tem as mentorias, né, tem as consultorias, tem a própria troca, né, que acontece lá dentro. Então, né, parece que é um ecossistema bem rico, né. Em relação, né, a essas etapas, né, você tem alguma diferença que você sentiu muito de metodologia, né, entre elas, assim, entre a Inovativa, a Founders e a Hot Milk, Sim. né, de aceleração? Uhum. Por exemplo, o Inovativa, eu tinha encontros semanais que eles chamavam de check-in. Então, cada encontro eu conversava, era o Lucas, no caso, né, com o Lucas, que era ali quem coordenava ali os encontros semanais com cada startup, e ele tinha esse acompanhamento para saber se eu marquei mentorias, se eu tô tendo alguma dificuldade. Aí ele passava também, né, a gente recebia uma planilha com diversas atividades ali, que nem você falou da planilha SWOT, né? São diversas coisas que a gente precisa construir dentro da empresa, né, para estruturar ela melhor. Só que ao mesmo tempo ele também dava tipo uma explicação, olha, você vai fazer isso, para isso, para isso. Então, cada encontro desse semanal, a gente recebia ali 2 tarefas, digamos assim, para fazer até a próxima semana, né? Então, era algo muito bem acompanhado. Eles eram muito preocupados em saber se você estava tendo alguma dificuldade, se você precisava de ajuda e como que eles poderiam ajudar. Em relação ao founder, aí eles já deixavam muito mais na nossa mão. Então, a gente tinha também semanalmente as palestras, né? Toda terça-feira a gente tinha essas palestras, a gente apresentava os pitches toda semana, né, que é a apresentação sobre a empresa, né, e também tinha toda semana uma tarefa, né, daí já era tudo pela plataforma, só que daí era uma tarefa um pouco diferente daquilo que a Inovativa propunha, fala, tá certo isso. E do Founder era tipo... era um pouco mais complexo, assim. Eles davam muito na tua mão. Tipo, eles tinham o suporte, mas você meio que tinha que se virar, assim, para ir correndo atrás das coisas, né? E outra dinâmica também bem diferente da Founder é que eles dividiam, né? Eles chamam de Founders, né? Mas são quem participa do programa em grupos. E cada grupo tinha que ter 2 encontros semanais obrigatórios. Então, além dessa semana que a gente tinha as palestras e os pitches, assim, nós grupo, independente se vai ter mentor da Founder ou não, daí era uma iniciativa de quem estava participando do programa. A gente tinha que ter 2 encontros semanais, virtuais, né, logicamente, ainda mais que era o pessoal lá do Rio Grande do Sul, então, né, não tinha nem como ser físico. Para a gente trocar ideia, para a gente conversar se a gente está tendo alguma dificuldade numa tarefa, ou até mesmo trocar ideia ali de como estão as coisas, né? E essa parte, para mim, era a melhor parte, assim, sensacional, que era o momento que eu, com os meus colegas, conversava sobre diversos assuntos do mundo do empreendedorismo e coisas que o programa trazia para a gente, mas era uma coisa mais informal, sabe? E a gente não tinha ali, tipo, um mediador, não tinha ali nenhum mentor, nem nada que falasse, não, agora você vai ter que falar disso. Não, era uma conversa entre nós colegas, né, para entender as coisas, assim. E era super legal, muito rico. Uhum. Aí já a Hot Milk, né, só complementando, ela também, né, toda semana tem ali os workshops,
todas as quintas-feiras, ela apresenta os workshops, e também eles já deixam muito mais na nossa mão no sentido de marcar mentorias, né? Tipo, se você tem dificuldade em determinada área, te indico esse mentor. Eles dão um direcionamento, mas fica ao seu critério, né? Marcar as mentorias e tudo mais. Legal. Então, tem bastante coisa para fazer também, né? Não é só chegar lá e participar de uma reunião, as coisas vêm um pouco mais cedonas, não, né? Então, o empreendedor tem que ter um pouco de tempo também, né? Porque muitas pessoas têm o seu trabalho normal e estão querendo investir numa ideia, né? Para tentar aí diversificar renda, né? Ou mesmo criar alguma coisa bacana que faça sentido, né? Transformar o projeto, né? O projeto da gaveta realmente num projeto de verdade. Mas muitas pessoas não têm tempo, que trabalham e de repente isso ocuparia um tempo extra delas, né? Então, mas isso demanda também um certo tempo e esforço. Demanda, sem dúvida. Eu vejo que foi meio que loucura me inscrever em 3 ao mesmo tempo. Eu sugiro, assim, para você aproveitar 100% do que o programa oferece, faça um de cada vez, porque, sim, demanda tempo, assim, não é nada absurdo, né? É muito, assim, tirando os encontros semanais, que são fixos, né? Você, tipo, para marcar mentoria, enfim, consultorias, é flexível, né? Você marca quando você consegue, mas isso também depende da agenda do mentor. Então, e assim, as atividades que são propostas, elas demandam o tempo que você precisa para organizar as coisas da sua empresa, né? Então, é importante que isso demande tempo, que você consiga sentar e se concentrar nisso, né? E fazer de fato de uma forma, não apenas para cumprir tabela, mas que realmente faça sentido para a sua empresa. Então, sim, demanda um pouco de tempo e esforço. Então, minha sugestão é faça um de cada vez. Tá, legal. E o interessante também, né, porque antes de você entrar nesses 3 programas de uma vez, você nunca tinha participado, né, desses programas e até esses ecossistemas de inovação era uma coisa um pouco distante, né, da sua realidade e do que você vivia, né, que você vem do marketing e tal. E qual era a sua expectativa, né, em relação a eles, né, e como que foi a expectativa e a realidade? A realidade, né, o que te surpreendeu e o que de repente você falou, puxa, isso aqui poderia ser melhor. Sim, a expectativa, assim, eu nunca entrei, né? Mas eu esperava, por exemplo, tirando Inovativa, né? Que Inovativa realmente eu acho que atendeu às minhas expectativas, porque eu esperava por algo que fosse um pouquinho assim, peguei na mão e tô te ajudando, sabe? Porque o Hotmilk e o Founder já é assim, eu tenho essa ferramenta para você usar, mas você que tem que correr atrás. Então, eu esperava que fosse algo assim um pouquinho mais peguei na mão e tô te ajudando, né? Uhum. E eu entendo que não seja assim, porque o empreendedorismo não é assim, né? Você tem que correr atrás das coisas. Então, essa realmente foi minha expectativa versus realidade, né? E principalmente o Founder, né? Eu esperava que fosse algo um pouquinho mais leve, entre aspas, e o Founder é assim, ó, paulada no sentido de, tipo, eles vão te dar bastante coisa para fazer, bastante coisa para você pensar, refletir, e todos os feedbacks que os mentores dão vão servir de alguma coisa para você, seja para você pivotar, seja para você melhorar alguma coisa, seja para você seguir como tá indo. Então, foi meio que isso, assim. Legal. E até para a gente já ir se encaminhando, né, para o fechamento do nosso bate-papo aqui do painel, né? Eu queria saber também de você em relação aos programas que você passou, né? Aos que você tem visto mais alguns programas? Como é que está hoje, né? Assim, qual você acredita, né? Para Elisa agora vocês vão lançar no mercado, tal. Mas assim, para uma startup que passa por um programa desse, qual que você acha que seria um próximo passo assim para eles, né? Você disse depois que Isso. finalizou? É. Bom, eu acho que assim, como cada programa traz muitos feedbacks, às vezes não dá tempo de você ir organizando durante o programa. Então, provavelmente, quando você finalizar ali um programa de aceleração, você ainda vai ter algumas coisas martelando na sua cabeça sobre o seu empreendimento. Então, putz,
Como que eu posso melhorar isso? Então, eu acho que depois do programa é um processo de, às vezes, reestruturação, às vezes, reafirmação de alguma coisa. Então, é um momento que você para refletir a partir dos feedbacks que você recebeu, né? Porque, inclusive, a última etapa do programa é você apresentar a sua ideia, né? Apresentar a sua empresa, é fazer o pitch. E, a partir disso, mais feedbacks chegam e é a hora de você parar, analisar todos esses feedbacks e mudar o que tem que ser mudado, continuar fazendo o que tem que ser feito. Então, é o momento que você para, analisa e corrige, né? E em seguida, daí, bola para frente. Buscar investidor, buscar se precisar de colaboradores, de sócios, porque às vezes muitas pessoas entram sozinhas, né? E vem a necessidade de ter mais gente por perto, ter mais sócios. Então, procurar essas pessoas, realmente correr atrás aí. Legal, bacana. E aí, até por fim, né, Luísa, a gente conversou um pouco sobre isso já, mas assim, né, hoje, né, depois, né, de você passar por metodologias diferentes, programas de aceleração diferentes, né, como que você vê hoje a Elisa, né, o que ela agregou na sua empresa e o que ela agregou principalmente para você como empreendedora, né, né, como que você sai hoje, né, com um outro tipo de visão, com outro tipo de maturidade, enfim, isso eu acho legal das pessoas entenderem, né, também. Sim, para a Elisa, durante os programas, assim, foram surgindo muitas ideias ali ao longo do programa, né? Inclusive, assim, os colegas ali sempre mandavam, olha aqui uma empresa que acho que faz a mesma coisa que você. E assim, a gente ia medindo, né? Poxa, se a pessoa acha que essa empresa faz a mesma coisa que eu, só que não é bem isso, acho que o meu discurso está errado. Então, a gente foi moldando esse discurso também a partir de coisas que apontavam para a gente, né? Então, a Elisa, eu vi que foi realmente tomando uma posição, assim, né? Um discurso de mercado foi se desenvolvendo, uma posição bem definida, e também, né, pegando a essência realmente da Elisa, né? Tudo que aquilo que a gente quer mostrar. Então, eu sinto que agora a Elisa ela tá muito mais estruturada nesse sentido de essência, né? Que antes era o que estava meio capengando, assim, a gente não tinha muito bem definido, e daí agora eu já sinto que não, que já, né, tá parrudo. E sem falar de todas as pessoas que eu conheci, né, durante esse trajeto e que, meu, já me falaram assim, nossa, eu quero usar a Elisa. Então, cliente, né? Querendo ou não, a gente já conseguiu ali prospects, pessoas que realmente vão consumir o produto, né? Quando ele estiver aí pronto para ser consumido. Legal, bacana. Luísa, né, acho que a gente vai deixar aqui embaixo, né, o site da Elisa, enfim, as coisas na descrição aqui do vídeo, né? Você tem alguma coisa para falar, recados finais, alguma mensagem? Gente, eu digo assim, participe desse programa de aceleração, sabe? Não tenha muitas expectativas ou tenha muitas expectativas, tanto faz, sabe? Porque você chega lá e você descobre algo novo. Às vezes está tudo certo para você dentro da empresa, mas alguém de fora consegue apontar para ti o que pode ser melhorado ou o que está muito bom. Você realmente tem uma noção de fora das coisas que você está fazendo. E isso é super rico para quem está começando uma empresa. É ter essa visão de fora. Então, esse é meu recado. Legal. Obrigado, Luísa, né? Obrigado pela Imagina. tua participação. Parabéns pelo projeto, pela empresa, pela Elisa, né? E esse foi um conteúdo, né, especial feito para a comunidade Sebrae. Então, também vai estar o link aqui, né? A gente deixa o link aqui na descrição do vídeo, né? E se você quiser saber mais sobre, enfim, né? Inovação, ecossistemas, ferramentas, acessa lá, Comunidade Sebrae. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Né? Semana que vem a gente tem outra conversa, né? E se você está vendo isso em algum lugar do futuro, né? Então, se você procurar no canal, você vai achar os outros vídeos. Beleza? Valeu!